Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos ampare e nos proteja em mais esta oportunidade. Damos as boas-vindas a todos vocês, irmãos encarnados, e também aos nossos queridos irmãos desencarnados, os amigos espirituais e muitos daqueles que são trazidos pelos nossos amigos espirituais para o Evangelho da Noite. Como o nosso irmão disse, o Evangelho intitula-se, a lição do Evangelho intitula-se Pedi e Obtereis, capítulo 27. Quando a pessoa ora, sua mente atua sobre o fluido cósmico universal, estabelecendo uma corrente fluídica que transmite o pensamento ao ser a quem se dirige e assimila forças regeneradoras em favor de si mesma ou da pessoa por quem oramos. A oração é sempre uma ponte de luz entre a criatura e o Criador. Seja o que for que pedimos na prece, tenhamos a certeza que obteremos. É pela prece que nós, filhos de Deus, adquirimos a força moral necessária a vencermos as dificuldades, quaisquer que elas sejam. A casa do Pai é o universo, e Ele está em toda parte ao mesmo tempo. Por isso, não estamos sozinhos. Deus é espírito de sabedoria, de amor e de vida. O poder infinito que governa o mundo é esse Deus maravilhoso, Pai amoroso, que nos protege, nos ampara em todos os momentos da nossa existência. É maravilhoso que espíritos encarnados como nós, somos ainda em acanhada evolução, tenhamos concebido desde sempre a certeza da existência de um ser supremo que a tudo governa. É a ideia inata de Deus que todos nós temos. Com a evolução, através de inúmeras experiências reencarnatórias, aprendemos a ver a Deus de uma maneira diferente. A sábia natureza limitou nossas percepções e nossas sensações. É degrau a degrau que ela nos conduz no caminho do saber. É lentamente, trecho por trecho, vida depois de vidas, que ela nos leva ao conhecimento do Evangelho, seja visível, seja oculta. Nós subimos um a um os degraus da escadaria gigantesca da evolução que conduz a Deus. E assim, de uma ideia primitiva de Deus, chegamos a um entendimento mais dilatado e superior. Esse grande ser absoluto interno que conhece as nossas necessidades, que ouve o nosso apelo, as nossas preces, que é sensível às nossas dores, é qual o imenso foco em que todos os seres, pela comunhão de pensamento e do sentimento, vêm aurir forças, o socorro, as inspirações necessárias para nos guiar na senda do destino, nos sustentar em nossas lutas, consolar em nossas misérias, levantar em nossos
desfalecimentos e quedas. Se a ideia de Deus é inata no ser humano, a afirmação contida no Livro dos Espíritos, na questão 651, é absolutamente correta quando Kardec pergunta aos espíritos: houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? A resposta foi: não, porque não há, jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Entretanto, a criatura que nega a Deus encontra-se transitoriamente envolvido pelo manto da ignorância. E para essa criatura, imerso nas trevas, incluindo e principalmente os desencarnados, temos a dizer: desperta e sentirás que Deus está a teu lado, dentro de ti. É a tua vida, a vida de tudo. Descobrir a própria imortalidade, o divino está em nós e com ele aprender a viver eternamente. Despertar a própria consciência para compreender que somos filhos de Deus, incomensuravelmente amados por Ele. A concepção da paternidade divina traz benefícios enormes ao espírito. Vindas de Deus, todas as almas encarnadas e desencarnadas são irmãs. Todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de fraternidade e sol e solidariedade. Por isso, acorda, porque ainda há tempo. Por isso, àquele que está a dormir, pedimos: acorda, tu que dormes, desperta já, ainda há tempo. A menor semente que existe é a da mostarda. E Jesus, ensinando, disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer a esta montanha: transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria. E nada nos seria impossível. Apontamentos de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando temos fé, confiança nas próprias forças, somos capazes de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades por que passamos, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o nosso caminho. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. A fé faz bem ao coração e leva a alma à prece. A prece é filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida,
a vida ativa de cada dia é a prece. Para entender a prece, precisamos saber que todos nós encontramos mergulhados no mesmo fluido universal que ocupa o espaço. Esse fluido recebe um impulso da vontade das criaturas encarnadas e desencarnadas, permitindo que suas vibrações se estendem ao infinito. Quando dirigimos o pensamento para um ser qualquer, seja daqui na Terra, seja no espaço, de encarnado para desencarnado e vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece e um para o outro transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. A energia da corrente fluídica está na razão da energia do pensamento, da vontade. É por esse meio que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações. É por esse meio que as relações se estabelecem à distância. É por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que estejamos. O ato de orar é um dos mais sagrados de nossa vida. Podemos orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A oração é um ato de louvor ao Pai, o doador de todas as horas. O louvor é uma expressão de carinho, de reconhecimento que deve fluir de nosso ser, de modo a produzir uma sintonia que transmitem o sentimento de exaltação ao bem para se abrir na rogativa em favor das legítimas necessidades. Nós, o homem, e nós, solicita o que lhe parece mais conveniente. No entanto, só o Pai sabe o que é melhor para os seus filhos. E nem sempre ele concede o que se lhe pede, conforme se quer, mas somente o que pode contribuir para o bem do filho. Da mesma forma que nossos filhos nos pedem algo e que achamos não ser o melhor para ele, negamos aí a solicitação. Nosso pedido através da prece não deve ser uma imposição. Nós lembramos que, curada pelo Mestre Divino, a sogra de Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, falava aos corações, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. A sogra de Pedro, restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai Celestial, sempre pronto a atender a súplica dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família,
já que ele era um emissário de Deus, e tudo o que ele pedisse, obteria. Veja bem, Pedro, disse a sogra, nosso dinheiro é escasso, o peso dos serviços domésticos é grande, a casa é pobre de recursos. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações e buscou uma oportunidade de falar com o mestre acerca do assunto. Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. O Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces do homem o procuram. Então, replicou Pedro, por que tamanha diferença na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência quando Levi ganha bom salário no serviço de impostos? Como explicar que Joana, esposa de Cusa, disponha de várias servas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Jesus ouviu atento essas palavras e explicou: Pedro, não nos esqueçamos que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam de acordo com o nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? É preciso santificar todo o trabalho útil. O Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou posição que mereçamos. Bem, passados alguns dias, Simão observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável minha comunhão com Deus, mas não alcançando o objetivo de minhas súplicas. Por que será? E o que é que você tem pedido a Deus? Interrogou o mestre, sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus, contemplando amorosamente a Pedro, falou: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito receberás, pela oração, os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido.
Saber pedir é uma arte, de modo que a solicitação não deve constituir um capricho nosso. Só o Pai sabe o que é melhor para nós, seus filhos. Mas, em tudo, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão com Deus. Nesse intercâmbio, devemos apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os nossos anelos e esperanças, nossas dúvidas e amargores. Essas confidências nos atenuarão o cansaço do mundo, restaurando assim as energias, porque Deus nos concederá a sua luz, a sua paz. A prece, para nós, deverá ser um elemento natural da vida, assim como a respiração. Mas, quando quisermos orar, devemos entrar em nosso quarto e, estando fechada a porta, orai a Deus, nosso Pai, em segredo. E o Pai que vê o que se passa em segredo, nos recompensará. Cada criatura tem um santuário no próprio espírito. É esse quarto que Jesus pediu para que orássemos nele. É o nosso interior, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Esse santuário é o nosso quarto interior, que oramos somente com as palavras do nosso sentimento. Ao orarmos, estejamos com o coração livre de qualquer mágoa ou rancor contra o próximo. O homem, sem os ensinos de Jesus, vive cometendo faltas para com a lei de Deus, tendo que reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, passando por provas e expiações. É por isso que todos nós estamos aqui no planeta Terra. Podemos orar em qualquer lugar e a qualquer hora. Mais uma vez, falamos sozinhos ou com mais pessoas. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos. Os nossos pedidos ao fazer a prece é crescimento espiritual, é ajuda para os afazeres espirituais, que desenvolvemos no dia a dia, pedir para sermos melhores, afastar ou retirar de nós o orgulho, a vaidade, o desejo de se melhorar espiritualmente, que saibamos, assim, compreender e perdoar o próximo. Semana passada, num vídeo, Divaldo Franco postou com relação aos pedidos de uma prece, dizendo: Nosso Senhor Jesus Cristo disse: tudo que pedirdes a meu Pai, orando, Ele nos atenderá. E diz ele novamente: é impressionante quantas vezes, diz Divaldo, quantas vezes num momento difícil, grave, eu dou este grito de pedido de socorro: meu Deus!
Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como relâmpago e vem a solução. Mas nem sempre é a solução que eu gostaria. Mas é claro, porém, a solução que Deus acha de melhor para mim. Eu irei, disse Divaldo, perceber mais tarde que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Então é isso aí. Podemos ou pode ser que mais tarde, agora sou eu que estou dizendo, que vem uma resposta positiva encaminhando para o melhor. Às vezes, está prometido um emprego para nós estamos contentes, felizes, naquela expectativa. De repente, o nosso lugar é dado para outra pessoa. Aí ficamos urdidos, ficamos com raiva, ficamos deprimidos. Mas, passado alguns tempos, algumas semanas, a pessoa orando sempre, depois que passou a raiva, orando sempre para que conseguisse um emprego e tal. Passado semana, já no fim do mês, foi convidada para um outro trabalho que ela iria perceber todo mês uma quantia maior do que ela receberia lá naquele outro emprego. Mas dias depois, aquele primeiro emprego que ela estava querendo tanto, foi à falência. Então, quando ela orou, pediu, e achou que não foi atendida por Deus, mas Deus achou que aquele emprego não seria o melhor para ela, porque sabia que aquela firma iria dificultar a vida dela, ele não iria adiante. E ela, passado já quase um mês, já no fim do mês, ela conseguiu um emprego onde ela ganharia mais do que naquele outro primeiro. Então aí ela orou agradecendo a Deus e a Jesus pelas bênçãos recebidas, pela compreensão aí que ela teve. Não devemos nunca nos desesperar com relação a situações assim ou de outra maneira. Aprendamos a trabalhar esperando pelos desígnios da justiça divina só sobre os nossos impulsos. O próprio Cristo, na sua fidelidade a Deus, ele foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. É isso que nós devemos ter em mente e buscarmos sempre receber com alegria tudo aquilo que Deus envia para nós, porque não estamos esquecidos de Deus. Deus sabe de tudo aquilo que acontece conosco, nos abençoe todos os instantes e nos protege juntamente com os nossos anjos de guarda. Tenhamos sempre essa consciência, sem desespero, sem mágoa, mas aceitando a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós. Voltando ao passado, nós vamos encontrar Paulo, o grande apóstolo de Corinto, à frente de um núcleo religioso, fundado por ele,
como o fizera em várias cidades por onde passara, levando a boa nova aos corações desalentados. Deixara ele uma criatura à frente das tarefas desses núcleos, e de tempos em tempos, Paulo os visitava, reforçando os ensinos evangélicos, com isso fortalecendo assim a fé de todos e resolvendo ainda alguns problemas que porventura ali tivesse. Agora, quase que diariamente, chegavam emissários das regiões mais afastadas, portadores da Gália, a pedirem providências para o núcleo de Pisídia, companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Paulo preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes e variados. Sentindo-se incapaz de atender a todos ao mesmo tempo, o valoroso Paulo, valendo-se do silêncio da noite, quando o núcleo religioso se encontrava deserto, rogava a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse o socorro necessário ao cumprimento integral da tarefa. Estava muito preocupado. Ele não podia sair daquela cidade porque estava sendo perseguido acirridamente. Então ele permanecia naquela cidade. Terminava a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebera a visita do Senhor. Estava comovido. Ouviu uma advertência carinhosa. Não temas, disse a voz. Prossegue ensinando a verdade. E não cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas, emocionado, sentindo o carinho de Jesus. A alegria do momento superava todas as dores e perseguições. Pensou nas dificuldades para atender os vários núcleos religiosos. Assim, ouviu uma voz dulcíssima. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural. Que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer simultaneamente, escrevendo aos irmãos em meu nome. Eles saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença do missionário, mas no conteúdo espiritual do verbo. Paulo, doravante, Estevão, espírito, permanecerá mais ligado a ti, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício de todos. Em seguida, Paulo viu a luz se extinguir. O silêncio voltar a reinar entre as quatro paredes. Mas seu espírito estava jubiloso. Novas forças o invadiu. A partir daí, deu-se início às famosas epístolas do apóstolo Paulo. Eis aí, queridos irmãos, o valor da prece sentida, feita com desprendimento e amor.
o auxílio vem rápido. Então, estamos aqui na certeza do amparo de Jesus, da espiritualidade amiga, do nosso anjo guardião, dos mensageiros de Jesus, que sempre nos atende nas nossas preces, nas nossas necessidades. Nós temos que estar serenos. Se formos fazer a prece angustiados, se formos fazer a prece nervosos, vai ser difícil nós recebermos o auxílio que a espiritualidade vai passar para nós. Porque não estamos sintonizados. Vamos fazer a prece da boca para fora, maquinalmente, repetidamente. Vamos rezar, que é repetido. Então, quando nós tivermos alguma dificuldade, vamos procurar serenar o nosso coração, respirar fundo, buscar a imagem do nosso Mestre Jesus, uma luz, mentalizar a natureza, que é Deus. Vamos mentalizar flores, uma campina verde, alguma coisa da natureza. Estamos ligados com Deus. E aí, vamos acerenando o nosso imo. E aí vamos iniciar, já serenados, fazendo a nossa respiração. Nós vamos então iniciar a nossa prece, falando com o coração, com a mente, mentalizando coisas positivas e fazendo o pedido para Ele, o auxílio, para que nós possamos crescer dessa forma espiritualmente. Isso vai se tornando um hábito em nós. E assim nós vamos adquirindo essa facilidade para a prece, para a comunhão com Deus. É sentirmos uma dificuldade ou sentirmos alguma energia que nos deixa nervosos, que nos deixa com mal-estar, com tontura, estarmos com o Evangelho à mesa, abrirmos ao acaso e fazermos a leitura do Evangelho, mas antes, pedindo a presença de Deus e de Jesus, a presença dos amigos espirituais, do nosso irmão José Grosso, Dr. Bezerra de Menezes, nosso irmão José Xavier, Chico Xavier, são irmãos que nos socorrem nas nossas necessidades. Todos eles nos socorrem nas nossas necessidades. E aí, após o pedido, vamos fazer a leitura do Evangelho e vamos orar, rogando o amparo para as nossas necessidades. Que possamos receber o passo espiritual, podemos falar. Então, nós vamos entrando nessa conexão, nessa comunhão com Deus. Orarmos ao deitarmos, quando formos dormir, abrirmos o Evangelho, fazermos uma pequena leitura do Evangelho, agradecer pelo dia que passamos, pelos benefícios recebidos, buscando assim ajuda espiritual para o sono físico. Podemos até acrescentar: Senhor, permita-me que o meu anjo da guarda me conduza às escolas no plano espiritual maior, a fim de que eu possa aprender os teus ensinamentos de amor. O nosso anjo da guarda vai nos conduzir em espírito às escolas no plano maior. Nós estamos na escola, estamos resguardados de influenciação menos feliz. E a prece nos ajuda, o pedido nos ajuda, porque é para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual. E com o tempo,
A espiritualidade vai observando a nossa presença constante nas escolas, no plano espiritual. Nós estaremos sendo convidados pela espiritualidade amiga a acompanhá-los nas tarefas que eles vão realizar, seja no plano espiritual, seja aqui na Terra, nós encarnados. Então, é importante estarmos atentos à prece. Ao acordar, a mesma coisa, agradecer pelo dia, pela noite que passamos, pelos benefícios recebidos. E pedimos bênçãos para o dia que se inicia. Façamos uma pequena leitura do Evangelho. Façamos a prece do Pai Nosso. Estamos, assim, amparados. O nosso pensamento, ao acordar, buscarmos a imagem do Cristo. Não Ele pregado na cruz. Vamos ver o Jesus, juntamente com seus apóstolos, caminhando pelo caminho, em busca de auxílio aos necessitados, que muitas vezes o buscavam ali na beira da estrada. Então, passado esse tempo que Jesus pediu para que Paulo estivesse atento, que Estevão estaria mais junto a ele para escrever as cartas, né? Nós estamos aqui, os apóstolos estavam reunidos e um deles falou para Jesus, solicitou dele: Mestre, ensina-nos a orar. O mestre, dispondo-os em círculo e elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, iniciou: Pai Nosso. E assim ele ensinou a fazer a prece do Pai Nosso. Meses depois, em casa de Pedro, Jesus instituiu o culto cristão no lar, porque orar em família cria ambiente espiritualizante. Buscamos assim os nossos irmãos espirituais que se encontram aqui, transmitindo paz espiritual em todos nós, nos fortalecendo, nos amparando em todos os momentos da nossa existência. Agradecemos a atenção de todos, que a paz e o amor de Jesus envolva também os nossos familiares que se encontram em nosso lar, buscando assim a paz, a tranquilidade e a serenidade para continuarmos a nossa existência aqui na Terra, cumprindo com o nosso dever. Boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça no coração de todos nós. Que assim seja.